Olá, olá, shalom, shalom, paz seja convosco. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Mais alguns minutos de sabedoria com você. Olha só, a pergunta aqui agora é: será que as batalhas espirituais existem? Existem guerras espirituais? Existem lutas espirituais? Será que eu estou passando por alguma delas? É verdade, queridos, existe. Elas são bem reais e são fatos. E talvez você esteja neste momento bem no meio de uma delas e nem se deu conta disso. Mas a Bíblia vai dizer lá em Efésios 6,12 que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra principado, potestade, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo nas regiões celestiais. Percebeu? Então, se a nossa luta não é contra sangue e contra carne, significa que não é contra as pessoas. Não é contra seu marido, ou não é contra sua esposa, não é contra seus filhos, certo? Não é contra seus vizinhos. Essa batalha espiritual, essa luta que você está passando, não é contra os seus líderes, não é contra os seus gestores, mas é contra seres espirituais da maldade, dominadores, potestades, hostes da maldade, dominadores deste mundo, são seres espirituais. E como diz o apóstolo Paulo, onde acontece isso? Nas regiões celestiais. Ou seja, além da sua luta não ser contra as pessoas, mas ser contra seres espirituais, ela também não é aqui, neste mundo geográfico ao qual percebemos com os nossos olhos, mas ela é no mundo que não podemos perceber, que é nas regiões celestiais. Então, se a nossa luta é contra seres espirituais e nas regiões celestiais, nós já sabemos que não vamos vencer essa luta aí no grito, no tapa, na briga. Não, essa luta nós só vamos vencer com armas espirituais nas regiões celestiais, certo? 2 Coríntios fala que as armas da nossa luta não são carnais, mas que elas são poderosas para destruir fortalezas. Como é que esses principados, potestade, hostes da maldade, como é que eles agem? Como é que eles entram e agem? Por meio de fortalezas. Fortaleza é a nossa mente. A sua mente é uma fortaleza. Pode ser uma fortaleza a seu favor e pode ser uma fortaleza a seu desfavor. Será que existe essa palavra, desfavor? Uma fortaleza contra você, né? Por quê? Fortalezas são pensamentos. Alguns pensamentos induídos por essas hierarquias de espíritos malignos, rejeição, sentimentos, pensamentos, porque assim, o pensamento se transforma em sentimento, sentimento se transforma em atitude, posicionamento. Então, olha, rejeição, meio um pensamento de rejeição que se tornou um sentimento, criou amargura no meu coração, rancor, medo, orgulho, são pensamentos, são fortalezas que vai me limitar espiritualmente, geograficamente, vai trazer crenças limitantes para minha vida, crenças limitantes para minha vida. Então, eu preciso entender isso, ter conhecimento sobre isso, para que eu possa, se eu estou no meio de uma batalha, eu tenho que batalhar, eu não posso ficar de braços cruzados, porque senão eu vou levar tiro, vou morrer, vou ser abatida. Você quer ser abatido? Você não quer. Então se levanta e se reaja. Levanta, se posicione no meio dessa guerra, no meio dessa batalha. Cristo está te chamando para se posicionar. Porque nele você é mais que vencedor, mas você precisa se posicionar. Por que nós precisamos nos posicionar? Né? Por que nós passamos por essas batalhas espirituais? Às vezes são pecados que cometemos ou às vezes é negligência espiritual. Às vezes a porta de entrada, que são muitas, os meus 5 sentidos são portas de entrada para o mundo espiritual. Na minha vida, na vida dos meus, da minha geração,
né? De repente, a porta de entrada para a minha batalha espiritual hoje foi uma maldição hereditária. Existe a maldição hereditária? A Bíblia diz que sim. Lá em Lamentações diz que os nossos pais pecaram e nós levamos o castigo das suas iniquidades. A Bíblia diz também que uma maldição ela chega até a quarta geração. Tataravó, bisavó, avó, pai e mãe. Ó, se a minha tataravó, meu tataravó pecou, pode chegar até mim essa maldição. Mas se eu não sei, se eu não tenho esse conhecimento, se eu não me interesso por isso, como é que eu vou buscar essas armas espirituais e lutar contra isso? Né? O próprio Deus já falou, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Não deixe faltar conhecimento. Não deixe faltar conhecimento sobre o reino dos céus, o reino de Deus, seus direitos, seus deveres como servo de Deus, para que você possa herdar as promessas do Senhor. Existem condições, são promessas condicionadas ao seu conhecimento e à sua busca. Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a minha voz e obedecer os mandamentos meus, então todas essas bênçãos te seguirão. Bendito será na entrada, bendito será na saída, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito o fruto do seu ventre, bendito a sua amassadeira. Olha quantas promessas, mas tudo está condicionado se atentamente ouvires e obedecer os mandamentos meus. Então, vamos buscar este conhecimento, né? Pastora, como é que eu vou saber que estou numa batalha espiritual, que estou numa luta espiritual? Tá bom, agora eu sei que ela existe, como é que eu vou saber que, por exemplo, estou numa batalha espiritual por causas hereditárias, né? Eu vou fazer um mapeamento espiritual. Ah, pastora, agora a senhora foi longe demais. Esse negócio de mapeamento espiritual não é coisa de servo de Deus, não é coisa de crente. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Mapeamento espiritual é para mim e para você. O que é? O que é um mapeamento espiritual? É a prática de observar, de identificar padrões espirituais, padrões culturais, que vem dentro da minha árvore genealógica, que vem lá da minha tataravó, da minha bisavó, dos meus avós, do meu pai e da minha mãe. Quais eram os padrões espirituais deles que podem refletir na minha vida hoje? Quais eram a cultura deles que podem refletir na minha vida hoje? Olha, eu como tataraneta de escravo e de índia, eu posso trazer para dentro da minha vida, para dentro da minha geração, essa raiz. Nós sabemos que o africano, eles têm uma cultura, né, religiosa diferente da nossa. Nós sabemos que o índio, ele tem uma cultura religiosa diferente da nossa, eles cultuam a natureza, cultuam os mortos. Será que eu não posso trazer? Se a Bíblia está dizendo que existe, que essa maldição pode chegar até a minha geração, então o mapeamento espiritual é esse, é eu identificar, observar esses padrões espirituais, esses padrões culturais que podem chegar até a minha geração, causando danos espirituais, trazendo legalidade. E essa legalidade, essa herança espiritual, essa herança cultural que traz legalidade espiritual, ela precisa ser combatida, ela precisa chegar em mim só, ela não pode passar para os meus filhos, ela não pode passar para a minha geração. Em mim, se eu tenho conhecimento, se eu sou servo de Deus, se eu busco me posicionar como servo de Deus, se eu busco conhecimento no Senhor, isso tem que ser quebrado em mim. Como vai ser quebrado em mim? Com arrependimento, com oração, com confissão, com renúncia. Ah, pastora, como que eu vou me arrepender pela minha bisavó, pela minha tataravó? Como é que eu vou renunciar ao que eles fizeram? Sim,
Nós temos exemplo disso dentro da Bíblia. Esdras, capítulo 10, está nos mostrando que lá o povo errou, o povo pecou, o povo quebrou a aliança, o povo estava em sofrimento. Aí Esdras chega, Esdras confessa o pecado do povo, Esdras se arrepende pelo povo. Esdras chega ali diante do Senhor, no versos 2, ele fala assim, nós fizemos isso, transgredimos a lei, se demos a casar com quem não era para se casar, fizemos, acontecemos, mas no tocante a isso, ainda há esperança. Por que Esdras estava falando isso? Que eles pecaram, mas no tocante a isso ainda havia esperança. Porque no Senhor Jesus, no sangue do Cordeiro, no sangue remissor do Senhor, os nossos pecados caem no mar do esquecimento se nós confessarmos, se nós nos arrependermos, se nós deixarmos a prática do pecado. É promessa de Deus para mim e para você. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Procure na sua vida. Está passando por alguma coisa que você, olha, está muito para mim, não estou suportando isso. Você já fez de tudo e não muda? Aquela pessoa, aquele usuário, aquele dependente químico, não muda. Promete para você que vai deixar de usar, mas não conseguiu, não é? Porque existe um dominador por trás dele. A sua luta não é com ele, mas é com aquilo que está por trás dele. Na sua casa, a maioria das mulheres morre de câncer de mama, de câncer de útero. Tem alguma coisa errada. Na sua casa, existe muitos divórcios. Tem alguma coisa errada. Olha, só para dar um exemplo, na minha casa, todos os meus irmãos não estão no primeiro casamento. Já casaram, separaram. Eu tenho um irmão que está no 5º casamento. Com a mesma mulher, ele se casou 2 vezes. Está no 5º casamento agora e não é com essa que ele casou 2 vezes. Existe uma maldição, né? Na mesma família, a maioria dos integrantes morrem por meio do suicídio, se suicidam. Na mesma família, a maioria dos integrantes tem esse determinado tipo de enfermidade. Batalha espiritual. Às vezes, precisa a gente fazer esse mapeamento para entender que está acontecendo alguma coisa ali que não é natural. E se não é natural, nós não vamos aceitar como natural. Precisamos nos rebelar contra o mundo espiritual da maldade. E fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Se a nossa batalha é espiritual, não vamos vencer, sabe? Essa luta aí você não vai vencer no grito, você não vai vencer no tapa, você não vai vencer com a força do seu braço. Você vai vencer ela nas regiões celestiais com arma celestial. Revista-se de toda a armadura de Deus. Paulo diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para resistir o dia mau. Uma grande lição, entre tantas, né? Mas uma grande lição que a águia nos dá é a luta dela com o maior predador dela, que é a serpente. Predador da águia, serpente, a cobra. Olha o que a águia faz. Se ela pousa aqui, a águia dá o bote, pega ela, se enrola nela, mata, se alimenta. O que ela faz então? Ela, com as suas garras longas, leva. Entendeu, né? Ela leva a serpente para o habitat natural dela, que é os ares. E lá em cima, a cobra não pode se enrolar, não pode se envergar, não pode dominá-la. É isso que nós temos que fazer. Aqui, nessa região geográfica, física nossa, e com as nossas armas, que é o grito, o berro, o dinheiro, a força, o poder de persuasão, nós não conseguiremos. Aprenda com a águia. Pega teu inimigo e leve ele para a região onde você domina. Nos pés de Jesus Cristo você é mais que vencedor. Leve o seu inimigo para a presença de Deus, porque ninguém resiste à presença de Deus. Pega essa chave.
A sua vitória está nas regiões celestiais. A sua vitória é com a armadura espiritual. Pega isso, vá para a presença de Deus e coloque lá o teu inimigo, o lugar onde ele deve estar, porque o Senhor Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Fica com Jesus. Shalom.